A redação que eu vou desenvolver hoje, ela tem foco na Polícia Civil do Paraná, que é a Universidade Federal do Paraná que faz a prova. Então, cada tema que a gente está vendo nessas aulas gratuitas aí, eles foram pensados para uma organizadora diferente, porque cada organizadora tem o seu modelo de tema, cada organizadora tem a sua forma de cobrança. Então, enquanto o tópico é uma, vamos dizer assim, prioridade para o CESP na organização da proposta e o título vem lá na FUMARC, que vai fazer o TJ Militar de Minas Gerais, a Universidade Federal do Paraná, geralmente, ela dá um texto motivador muito longo e um só. Então, isso que o aluno tem que saber. Cada caso é um caso. Então, hoje, nós vamos desenvolver o tema de redação assédio sexual, com foco, né, na Universidade Federal do Paraná, no modelo da proposta que a Universidade Federal do Paraná faz. E aí, nós estamos trabalhando aqui o certame da Polícia Civil do Paraná. Ah, serviria para PM Paraná? Sim, porque é a mesma organizadora. O certame implica menos do que a organizadora, né? Então, na verdade, a gente tem uma relação ali que é muito mais a organizadora, a forma como ela trabalha a proposta do que propriamente qual é o certame. A não ser que você tenha uma organizadora que faça aqueles temas que estão vinculados à área de atuação profissional, que não é o caso da Universidade Federal do Paraná, não é o caso do CESP, também não é o caso, por exemplo, da FUMARC, tá? Então, a gente tem algumas organizadoras que fazem dessa forma, mas essas não. Bom, então, todo mundo animadíssimo para fazer uma redação. Estudamos já o tema assédio sexual, então a gente já sabe acerca desse tema, né? E agora a gente vai fazer a leitura da proposta e vamos desenvolver a nossa redação. Então, aqui nós estamos fazendo uma redação com foco, né, na Universidade Federal do Paraná. Essa é a banca do seu certame. Então, o seu certame, em regra, traz propostas a partir de um texto motivador longo. A gente sabe que não é só isso, por isso que na oficina eu vou diversificando, tá? Então, o seu certame, em regra, traz propostas a partir de Então, em regra, é isso que a gente vai encontrar. Então, leia o texto a seguir. Costuma vir assim lá na Universidade Federal do Paraná. Quem já está estudando sabe o perfil, né? O assédio sexual, já sei o tema, é crime formal que se consuma sem a produção do resultado naturalístico. Quer dizer, só a tentativa já vale, né? Embora ele possa ocorrer. Consuma-se, portanto, no momento em que o agente constrange a vítima, independentemente da efetiva obtenção da vantagem ou do favorecimento sexual visados. A tentativa é possível por se tratar de crime plurissubsistente. Costuma-se realizar por meio de vários atos, permitindo o fracionamento do intercrimes. Causas do aumento de pena. Não vou ler isso aqui não, mas basicamente ele está falando como todos os outros crimes, né, na esfera sexual. Então, um terço se a vítima é menor de 18 anos, papapá. Então, aqui, basicamente, ó, a gente tem algumas relações. Se é menor de 14 anos, não é assédio, né? O crime é de estupro de vulnerável. Esse dispositivo, então, foi inserido no Código Penal, parará. Aplicam-se ainda ao crime de assédio sexual, bem como aos demais delitos previstos no título do crime contra a dignidade sexual, as causas de aumento de pena previstas aqui no Código Penal. Então, Flávia, você acha que é legal eu citar o Código Penal na minha redação? Bom, o texto motivador já era a própria lei,
fazendo uma referência ao Código Penal brasileiro. Você pode até usar isso, mas não deve ser o seu argumento principal. Ou ainda, talvez seja melhor estar na introdução do seu texto, porque a introdução ela não precisa trazer uma novidade, ela não é a parte de desenvolvimento do seu texto, né? Então, você pode colocar isso aí num escopo introdutório, vai fazer muito mais sentido do que você trazer isso como estratégia argumentativa. Então, a gente tem que evitar copiar o texto motivador. Isso é óbvio, né, gente? Óbvio. Bom, então aqui, as possibilidades de aumento de pena. Beleza. É possível que, no mesmo caso concreto, incida mais de uma causa de aumento de pena. Nesse caso, pode o juiz limitar-se a uma só causa de aumento de pena, desde que opte pela maior. Então, pode, né? Aqui uma fonte ótima para atualidades jurídicas, que também é bem legal para vocês estudarem. Bom, no caso da Universidade Federal do Paraná, então, no caso da Universidade Federal do Paraná, aqui, ó, só fazendo o prosseguimento aqui, colocando casos de aumento de pena, né? E no caso da Universidade Federal do Paraná, aqui uma fonte ótima, eu teria geralmente propostas mais abrangentes. Escreva um texto problematizando o tema discutido na realidade brasileira. Então, eu quero considerar o Brasil e problematizando o tema. No caso aqui, o nosso tema é o assédio, o quê? Sexual. Aí o menino vira e fala assim, eu vou falar da menina de 10 anos. Não, isso é outra coisa, é estupro, né? Estupro de vulnerável, nada a ver com isso daqui. Não tem relação hierárquica, na verdade é o tio dela, mas não é empregador. Então, a gente tem que contextualizar aqui. Bom, o conceito de assédio, ele está implícito aqui. Começou falando que era um crime formal. Falou que era produção de resultado naturalístico, tem a ver com o constrangimento da vítima, independentemente da efetivação ou obtenção de vantagem, tem a ver com favorecimento sexual. Então, eu posso trabalhar esse conceito aqui também na introdução. Então, se eu quiser aproveitar, em parte, o texto motivador, eu devo aproveitá-lo na introdução, para evitar colocar como argumento uma coisa que já estava na proposta, porque isso pode reduzir a sua nota, tá? Bom, feita a leitura da proposta, então a gente já sabe que a gente quer trabalhar o tema assédio sexual dentro da realidade brasileira. Eu vou projetar o meu texto. Como eu desenvolveria esse tema? Vou optar por 4 parágrafos, mas se você quisesse, você poderia fazer parágrafos menores e optar por 5 parágrafos. Então, depende do que você quer colocar no seu texto, tá? Então, tem muito a ver com como você planejou o texto. O mais importante é a gente planejar esse texto. Então, vamos fazer um planejamento do texto. Uma canetinha preta. Eu posso fazer um planejamento assim, ó. Eu gosto muito de usar essa técnica, né? Que eu vou colocar basicamente só as ideias principais, como é que eu vou desenvolver o meu tema. E eu posso fazer um planejamento que eu também adoro, já fiz os dois com vocês várias vezes, né? Em que eu vou detalhar um pouco mais o que eu vou colocar em cada parágrafo. Posso dividir assim, posso deixar mais frases para o desenvolvimento, que é a questão do tamanho das frases também. Então, de um jeito ou de outro, eu já pensei aqui como é que eu vou compor o meu texto. Bom, aqui eu posso colocar conceito de assédio. Como o tema é no Brasil, não é um conceito, não vai se restringir ao Brasil, né? Eu posso colocar como é que a lei brasileira trata, porque isso já estava na proposta. Então, ó, vamos pensar aqui. Nesse caso, isso aqui já estava na proposta, então não é um dado novo. O conceito eu ainda estou trabalhando ali um pouco nessa lógica. Como é que eu posso ainda trabalhar essa questão do assédio sem ser na abordagem de o quê?
conceito. Eu posso trabalhar a questão da frequência e posso já trazer a minha tese impunidade. Por que que fica tão impune? Então, a minha tese, ela está aqui, nessa terceira frase, trabalhando que o problema é que, a despeito de leis punitivas, né, eu posso usar um conector, né, tipo, embora existam vou tirar esse gerúndio na hora de escrever a redação, tá? Embora exista lei criminalizando a prática, a impunidade é grande. Então, eu posso falar sobre isso aqui, né? Fazer uma concessão aqui entre o fato de existir a lei, mas mesmo assim, ela não conseguir dar conta do recado. Bom, aqui eu posso trabalhar causa. Aqui eu posso trabalhar consequência, né? Ou como é que a situação pode ser o quê? Resolvida. Público, falar que é mais mulher. Deixa eu até fazer uma troca aqui, tá? Porque aqui eu quero colocar possíveis soluções. Então, vou colocar as soluções aqui, porque eu vou apresentar causas e reflexos aqui. Por que a impunidade, né? As soluções, no meu caso, eu não vou falar que é governo. O governo já fez a parte dele, né? Eu vou falar que a gente tem que fazer duas coisas. Estimular a denúncia. Que o nosso problema está na impunidade, né? Então, eu tenho que estimular a denúncia e as empresas, elas têm que passar uma visão de credibilidade para o funcionário que sofre assédio. Então, vou falar que tem mais a ver com as empresas nesse contexto, né? Então, aqui, basicamente, eu fiz um esquema do que eu pretendo escrever no meu texto. Aqui, eu poderia usar seria mais ou menos o aluno tentar usar aqui um mecanismo, né, de coesão lá. Aqui eu posso colocar para já marcar os conectores, né? Aqui eu vou falar assim, eu vou trabalhar poucas denúncias. Vou trabalhar também o contexto do assédio, que é um contexto de poder. Aqui eu vou trabalhar o público, né? Embora ele possa acontecer em vários contextos de gênero, o mais comum é de homem para mulher. E por que isso acontece? Então, eu tenho várias situações aqui para trabalhar. Aqui a gente já especificou que vai trabalhar conceito, a lei brasileira, isso que eu posso até associar, que eu posso trazer o conceito de acordo com a lei, e vou trabalhar essa questão da impunidade, que é a minha tese. Muito frequente e muito impune. Beleza? Aqui eu ainda vou desenvolver um pouco mais, posso citar a Organização Internacional do Trabalho como argumento de autoridade. Claro que para fazer isso aqui eu tenho que ter conteúdo, que foi o que a gente trabalhou na aula passada. Posso falar de danos físicos e psíquicos à vítima, né?
Então, posso trabalhar todo esse contexto aqui, beleza? Então, o negócio é eu planejar mais ou menos o que eu vou escrever. O aluno que não planeja, gente, ele tem mais dificuldade de organizar as ideias. E aí ele, às vezes, acaba copiando muitas informações do texto motivador, o texto não consegue ter uma progressão boa, prejuízo na nota. Não tem jeito, né? Então, lógica do nosso texto, vamos desenvolver o texto, que hoje a gente ainda tem muita aula. Então, dentro da introdução, eu tentaria colocar ali, né, uma referência mais conceitual, né? Então, eu posso falar assim, ó. Vamos começar com uma frase mais ampla. Flávia, mas por que você vai usar uma frase mais ampla? Porque se você observar, a proposta, ela falou do assédio sexual, mas ela também falou de outros crimes, né, relacionados aí à violência sexual. Aí eu ainda posso colocar assim, ó. Já recortei que é o Brasil e vou recortar que eu vou falar de assédio sexual. Só vou tirar essa apresentação aqui, que vai ser desnecessário.
Você quer ver uma coisa que eu estou corrigindo muito na redação de vocês, que eu aproveito para dar uma dica? Código Penal maiúsculo, maiúsculo. O brasileiro, que é o adjetivo pátrio, tá, gente? É minúsculo, tá? Então, embora o Código Penal brasileiro Então, a gente vai falar, né? Dificuldade de provar. A minha tese é essa daqui, ó. É frequente e fica impune, tá? Pra gente entender assim, qual que é a tese que eu vou defender. Então, eu usei aqui uma esqueminha de introdução, que é a partir do geral para o particular. Aí, vou ler a minha introdução com vocês, mostrando o que eu fui fazendo aqui, corrigindo alguma coisa que eventualmente não tenha ficado tão legal. Eu tenho lá assim, ó. A prática, que eu já vi uma coisa, a prática da violência sexual atinge homens e mulheres de todas as classes sociais. Eu quis dizer o seguinte, a violência não é um privilégio, né, das classes, a violência sexual não é um privilégio de uma classe ou de outra. É igual o consumo de droga também, afeta todas as classes. A prática da violência sexual atinge homens e mulheres de todas as classes sociais. O Brasil, embora tenha previsões penais, por isso que tem que ler, ó, para crimes dessa natureza, enfrenta dificuldade para punir os agressores. Nesse contexto, aí olha aqui, ó, eu pus embora aqui e tinha um outro embora aqui. Eu sei outros conectores, então não vou repetir, ó, vou colocar um outro aqui, ó, com quanto, que é chiquetésimo. É concessivo, igualzinho o embora, né? O Brasil, embora tenha previsões penais para crimes dessa natureza, enfrenta dificuldade para punir os agressores. Nesse contexto de crimes contra a dignidade sexual, o assédio sexual, eu vou ter que repetir isso aqui, gente, porque não vai ter outro jeito, né? Aí na evolução do texto eu consigo retomar sem fazer essa repetição. Mas aqui se eu tirar, na empresa pode acontecer assédio verbal, assédio moral, então eu já sei que existem outras possibilidades, também previstas no Código Penal. Então, conquanto o Código Penal criminalize, né, o uso do poder no ambiente laboral para o recebimento de vantagens sexuais, isso foi basicamente o conceito, né? Esse tipo de delito é recorrente e com frequência fica impune. Então a minha tese é recorrente e fica impune. Aí eu tenho que responder assim, por que é recorrente? Por que fica impune? Essas perguntas são perguntas que orientam o desenvolvimento, né? Então, imagina o seguinte, vou pegar assim só o marca-texto, tá? Para a gente ver quantos conectores nós já utilizamos aqui só nesse pedacinho. Eu tenho esse conector aqui, então, embora fiz uma concessão, eu tenho esse outro conector aqui, eu tenho o estabelecimento de uma relação anafórica,
Nesse contexto, também fiz uma contextualização. Então, mecanismos coesivos aqui para progredir com o desenvolvimento do texto. Então, a prática da violência sexual atinge homens e mulheres de todas as classes sociais. O Brasil, embora tenha previsões penais para crimes dessa natureza, violência sexual, enfrenta dificuldade para punir os agressores. Nesse contexto de crimes contra a dignidade sexual, o assédio sexual merece destaque. Conquanto o Código Penal brasileiro criminalize o uso do poder no ambiente laboral para o recebimento de vantagens sexuais, esse tipo de delito é recorrente e com frequência fica impune. Então, fui trabalhando aqui os conceitos e também a minha tese, porque na introdução eu preciso, obviamente, apresentar o quê? A tese, né? Então, eu tenho que trazer a tese do texto. Agora eu vou responder essas duas perguntinhas. Por que é recorrente? Por que fica impune? Para poder desenvolver o meu texto, tá? Então, nós vamos para o D1. Canetinha. Só que vou usar um preto. Parágrafo, né? Então, preciso do meu parágrafo aqui. Aí eu vou desenvolver falando assim, ó. E por que eu estou colocando um em regra? Porque eu posso ter um assédio horizontal. É menos comum, não é o que está previsto na legislação brasileira, mas existem situações desse tipo, tá? Então, em regra, o assediado está subordinado ao assediador em uma relação de poder. Aí eu vou trabalhar o que é isso, né?
quer. Então, ó, juntando lá com a minha introdução, né? A prática da violência sexual atinge homens e mulheres de todas as classes. O Brasil, embora tenha previsões legais, penais, para crimes dessa natureza, enfrenta dificuldade para punir os agressores. Então, estou falando que punir é muito difícil, né? Nesse contexto de crimes contra a dignidade sexual, o assédio sexual merece destaque. Conquanto o Código Penal brasileiro criminalize o uso do poder no ambiente laboral para recebimento de vantagens sexuais, esse tipo de delito é recorrente e, com frequência, fica impune. Aí, em regra, o assediado, está subordinado ao assediador em uma relação de poder. Aí eu vou explicar que essa relação de poder, né, ela cai nisso aqui, né? Dependência econômica, medo, vergonha. Então, eu vou só trocar a canetinha aqui, porque se tiver alguma correção, a gente já faz de outra cor. Em regra, o assediado está subordinado ao assediador em uma relação de poder. Essa conduta criminosa fere a dignidade, viola o direito à segurança no trabalho e impede a igualdade de oportunidade em ambientes laborais. Então, aqui, ó, dignidade humana, direito à segurança no trabalho e a igualdade de oportunidade em ambientes laborais, porque virou uma troca de favores, né? A questão é que muitas empresas públicas ou privadas, então aqui coloquei travessões, né, para a gente separar o públicas ou privadas, preferem negligenciar casos de assédio e optam por tratar a questão sem o respaldo da justiça. Quer dizer, não levam ao conhecimento da justiça. Então, aqui eu coloquei uma culpa nas empresas, mas aqui a gente tem um outro problema, que é o colaborador também. Então, a questão é que muitas empresas, tanto públicas quanto privadas, preferem negligenciar casos de assédio e optam por tratar a questão sem o respaldo da justiça. Não comunicam, né? Quer pela dependência econômica, quer por medo ou vergonha, a vítima, então empresa vítima, tá? Também se omite. A empresa negligencia, a vítima se omite. Aqui para não repetir palavras, né? Então, a vítima também se omite. Nesse cenário, então aqui, ó, a empresa não quer um escândalo, a vítima
tem a dependência econômica, ou medo ou vergonha. Nesse cenário de negligência da empresa e de omissão da vítima, punir casos de assédio ou mesmo mensurar de forma correta o tamanho do problema no Brasil, mostra-se desafiador. Como é que você vai punir se a pessoa nem denuncia, né? Então, a lógica do nosso texto aqui vai falar o seguinte: é difícil punir porque a justiça nem tem conhecimento desses casos, tá? E aqui eu coloquei uma outra coisa, que é difícil também mensurar, porque não tem a denúncia. Então, punir ou mesmo mensurar casos de assédio de forma correta, né, no Brasil é desafiador. Aqui, se eu quisesse, poderia colocar Brasil entre vírgulas, tá? Que é uma adjunta adverbial e tal. Ah, Flávia, quais conectores que você usou nessa partezinha do texto? Ah, coloquei aqui. Aí, basicamente, coloquei um outro parzinho aqui, ó, quer. Aqui no meio eu usei um outro, aqui eu usei um aditivo, beleza? Quando eu fiz a questão, eu fiz uma retomada, né? Essa conduta faz uma coesão com o que foi falado antes. Então, o assediado está subordinado ao assediador em uma relação de poder. Essa conduta criminosa fere a dignidade humana, argumentos que a gente usou, tá? Vamos separar os argumentos de azul. Fere a dignidade humana, viola o direito de segurança no trabalho, impede a igualdade de oportunidades. A questão é que muitas empresas, aí usei um outro argumento, empresas negligenciam casos de assédio, beleza? Então é um argumento. Outro argumento, a vítima se omite por causa da dependência econômica ou por medo e vergonha. Aí eu concluí essa lógica falando assim, nesse cenário, punir ou mesmo mensurar de forma correta o tamanho do problema mostra-se desafiador. Ah, e isso aqui é o que eu vou solucionar, tá? Vou oferecer solução. Para eu oferecer solução aqui, eu vou ter que mostrar o seguinte: o problema está nesses dois pontos aqui. A vítima denunciar e a empresa levar a denúncia a sério. Só para você entender como é que eu estou trabalhando o texto, tá? Então, eu estou desenvolvendo essa tese aqui, ó. É recorrente e com frequência fica o quê? Impune, beleza? Bom, eu já sei que o assédio não é só entre homens e mulheres. Eu tenho de outros tipos, mas a gente sabe que o homem contra mulheres é o mais recorrente. Então, eu vou desenvolver mais o meu texto falando desse contexto aí. Vou trazer agora essa informação e vou explicar por que isso é uma verdade. D2, posso colocar lá assim, ó. Ah, eu já tinha usado embora, aqui, né? E já tinha usado com quanto? Ah, então vou usar um outro conector concessivo. Eu sei vários, ué, tem que trabalhar vários.
Você vai pensando no texto, né? Para não falar trabalho de novo, ó, corporações, né? Então, aqui, ó, apesar de ocorrer em diferentes contextos de gênero, as mulheres representam, segundo os dados do Ministério da Justiça, o alvo mais comum desse tipo de delito. Então, delito é que ocorre, né? O crime de assédio sexual. Aspectos culturais vinculados à relação de dominação do sexo masculino sobre o feminino, estou explicando por que é a mulher, justificam a frequência desse tipo abusivo de conduta em várias corporações. O machismo, muitas vezes reforçado pelas empresas a partir de salários desiguais ou de práticas excludentes de gênero, né? Mulher não pode ter cargo de chefia, aparece como um dos grandes obstáculos a se superar para amenizar o problema. Então, vou botar um Rzinho aqui, ó. A superar para amenizar o problema. Então, para eu resolver a questão do assédio, eu tenho que resolver primeiro o problema do machismo e essas questões culturais também, beleza?
Eu já pus esse verbo aqui. Vou colocar essa frase só se coubesse, tá? Se coubesse, você ia colocar essa frase. Se não couber, não vai colocar, né? Então, aqui, ó, torna-se essencial avaliar nas empresas as causas, né? Então, eu tenho que avaliar as causas mais comuns do crime de assédio como forma de assegurar políticas internas para conter a prática. Aqui, eu posso até colocar o sexual, que eu falo assim, pode ter um corretor chato, né? Então, torna-se essencial avaliar nas empresas as causas mais comuns do crime de assédio sexual para reduziu e eu vou falar política no outro. Então, torna-se essencial avaliar nas empresas as causas mais comuns do crime de assédio sexual com o objetivo de conter a prática. Então, nesse caso aqui, gente, observe que eu estou fazendo o seguinte, agora eu quero colocar possíveis soluções. Então, já fiz aqui um ganchinho, né? Ver se tem alguma coisa para corrigir. Apesar de ocorrer em diferentes contextos de gênero, as mulheres representam, segundo dados do Ministério da Justiça, o alvo mais comum desse tipo de delito. Aspectos culturais vinculados à relação de dominação do sexo masculino sobre o feminino justificam a frequência desse tipo abusivo de conduta, né, em várias corporações. Para não ficar tipo e tipo, tira aqui, ó, só põe desse delito. Pronto, claro que você não vai deixar esse espaço, tá? Aí depois, justificam a frequência desse tipo abusivo de conduta em várias corporações. O machismo, muitas vezes reforçado pelas empresas a partir de salários desiguais ou de práticas excludentes de gênero, aparece como um dos grandes obstáculos a se superar para amenizar o problema. Torna-se essencial avaliar nas empresas as causas. Para não ficar empresa, que eu usei aqui pertinho, ó.
Então, torna-se essencial avaliar no ambiente de trabalho as causas mais comuns do crime de assédio sexual com o objetivo de conter a prática. Então, beleza, seria aqui o nosso parágrafo. Eu ainda posso marcar para você os conectores, só para você entender aqui como é que a gente está fazendo a coesão. Aqui eu tenho esse concessivo, um outro aqui conformativo, né? Aqui eu tenho um elemento anafórico. Então, vou trabalhando assim a lógica do texto e tal. Então, a partir de salários desiguais ou de práticas excludentes de gênero, aparece como um dos grandes obstáculos para amenizar, que é uma finalidade. Aqui as causas mais comuns do crime de assédio com o objetivo de conter a prática. Então, os conectores que eu usei aqui, basicamente esses. Lembrando que eu estou marcando conector, mas eu tenho outros mecanismos coesivos, como, por exemplo, para evitar repetição vocabular, eu usei aqui corporações, empresa e ambiente de trabalho. Isso é forma de coesão, só que é coesão o quê? Vocabular, tá vendo? Para eu tratar assédio, eu usei crime, delito, tipo abusivo de conduta, tá vendo? Eu vou tentando fazer aqui uma abordagem vocabular também para evitar a repetição. E agora, como eu havia planejado lá no meu texto, eu vou trabalhar possíveis o quê? Soluções, né? Então, vou para a conclusão para trabalhar possíveis soluções. Então, a minha ideia é colocar a culpa, vamos dizer assim, na falta de iniciativa das empresas, no sentido de estabelecer um manual de conduta, né? Então, garantir a segurança de quem denuncia. Só ver assim, questão aqui, ó. Para não repetir empresa, ó, vou usar agora a palavra organizações. Olha aqui, ó, eu estou ainda especificando o seguinte: o poder público só pode atuar a partir da denúncia, se a denúncia nem está chegando, que é o que eu defendi no meu texto, o povo não denuncia, né? Olha aqui, ó, eu basicamente defendi assim, a empresa negligencia e a vítima também. Então, eu tenho que ajudar a vítima e a empresa a tomarem as providências necessárias. Então, o poder público só pode atuar a partir da denúncia.
que dá para dar uma apertadinha e colocar os responsáveis lá. Isso aqui vai ser a minha conclusão, ó. Desse modo, o assédio sexual requer uma postura mais adequada por parte das organizações, porque no meu texto a culpa não foi do governo, então eu tenho que resolver conforme o meu texto. O poder público, que seria a justiça, né, só pode atuar a partir da denúncia, o que depende. Então, essas denúncias aqui, ó, o que depende de melhorias internas nas práticas de compliance nas empresas. Então, essas práticas, né, de compliance dentro das empresas acabam sendo, eu coloquei entre aspas, porque é um estrangeirismo, né? Pode falar práticas de RH, se você preferir, né, práticas de recursos humanos, mas não é bem a mesma coisa, tá? Garantir um código de ética com uma abordagem clara de condutas inadequadas, oferecer canais de denúncia, treinar gestores para lidar com delitos desse tipo e assegurar apoio irrestrito às vítimas são medidas que podem ampliar as denúncias e, por consequência, a punição dos responsáveis. Porque o problema que você estava tratando lá na introdução era bem esse, ó. Eu tenho um problema aqui que é recorrente, mas fica impune. Aí depois eu desenvolvi falando o seguinte, olha, as empresas negligenciam e a vítima se omite. Claro que a vítima se omite, ela tem medo de ser mandada embora, né? Então, nesse caso aqui, eu estou solucionando isso, ó, apoio irrestrito às vítimas. Nesse caso, a gente vai ampliar as denúncias e, por consequência, a punição dos responsáveis. Então, seria aqui a minha lógica de possíveis soluções. Deixa eu marcar os conectores para vocês. Um conclusivo mesmo, né? Então, requer uma postura mais adequada por parte das organizações. O poder só pode atuar a partir da denúncia, o que depende de melhoria nas práticas de compliance. Então, coloquei aqui uma sequência de orações, né? Falando que são medidas que podem ampliar as denúncias e, por consequência, a punição dos responsáveis. Também, só estou marcando aqui mecanismo sequencial, né, gente? Mas existem outros. Quer ver, ó? Só de você olhar aqui no texto, organização, depois eu troquei por empresas. Então, fiz aqui uma coesão vocabular, né, para poder trabalhar organizações e empresas, né? Então, criminosos responsáveis, para poder trabalhar isso. Vítima, e aí eu falei assediado. Então, você tem várias formas aqui de trabalhar essa coesão textual, beleza? Bom, então, nós desenvolvemos um texto, não quer dizer que ele é perfeito, tá? Muito pelo contrário, eu sempre falo com vocês, a ideia aqui é a boa vontade de fazer com vocês e vocês acompanharem todo o processo de construção do texto. Deixa eu marcar aqui no D2 os argumentos em azul, porque fica legal também a gente separar a argumentação que a gente usou, tá? Então, eu trouxe um argumento que é o seguinte, ele ocorre em diferentes contextos de gênero, mas eu coloquei que o alvo mais comum do delito são as mulheres. E coloquei um argumento de autoridade, Ministério da Justiça. Coloquei causa, ó, causa, aspectos culturais. Então, essa relação de poder, né, dominação do sexo masculino. Aí coloquei outra causa que está linkada nessa, né? Só fui desenvolvendo, o machismo. E aqui eu coloquei o problema que as empresas reforçam o machismo a partir de salários desiguais ou de práticas excludentes de gênero, beleza? Aí coloquei que a gente tem que conhecer essas causas, isso já não é argumento. Se eu tivesse que tirar alguma coisa, eu tiraria esse pedaço, né? Vamos dizer, esse pedaço aqui é menos necessário. Isso é só um encaixe, né? Para a gente dar uma fluência no texto. A argumentação está indo até aqui. Então, fiz aqui um encaixe para poder passar para as minhas possíveis soluções. E aqui eu coloquei as soluções seguintes. Quem vai fazer isso? As organizações, beleza? Porque não adianta, eu só posso agir como poder público depois da denúncia. Como que ela vai fazer? Melhorias internas nas práticas de compliance. Quais? Garantir um código de ética com abordagem clara de condutas, oferecer canais de denúncia, treinar os gestores e assegurar apoio às vítimas. Isso daqui vai resolver o problema do poder público. Ó, essas questões todas vão garantir aqui aumento das denúncias
e, consequentemente, punição dos responsáveis. Agora vamos falar a verdade, porque aqui a gente está na lógica da redação. Garantir mais denúncia pode ser, agora a punição já é uma outra coisa, porque aí você tem que considerar também a dificuldade de o sistema judiciário brasileiro lidar com tantos processos, não é nem que não queira não, é porque de repente o número de processos é muito grande para o número de servidores que vão trabalhar com aqueles processos. Mas aí você não vai colocar isso na redação porque não é uma tese de mestrado, na verdade você está fazendo só um texto com um escopo finito de linhas, tá? E que tinha que trazer ali uma harmonia entre os argumentos apresentados, a introdução e a proposta de intervenção. Era isso que você tinha que fazer para o seu texto ficar bem escrito, beleza? Então, essa era a lógica do nosso texto aqui. Terminamos a nossa redação de hoje.